Olá, eu sou a professora Marta Regiane Proença Filhetaz e vou apresentar a vocês um módulo denominado Prática Docente e Educação Inclusiva, que faz parte do curso Docência no Ensino Superior, Aspectos Didático-Pedagógicos. Vamos lá? Bom, o nosso tema, então, nesse tópico, sobre avaliação da aprendizagem, da aprendizagem práticas na perspectiva inclusiva, nós temos como objetivo discorrer considerações sobre os processos avaliativos na perspectiva da educação inclusiva, evidenciando que essa perpassa pela compreensão de cada situação e precisa ser avaliada de forma específica e não de maneira generalizada. Refletir com os professores que a adaptação da avaliação, assim como a adaptação de qualquer outra estratégia pedagógica, tem como objetivo a equidade e o respeito às diferenças, garantindo assim que todos tenham oportunidade. Um outro tópico, um outro objetivo é apresentar práticas inclusivas, socializando possibilidades e os caminhos percorridos por professores e estudantes rumo à qualidade no processo educativo. Vamos lá? Num primeiro momento, eu trouxe aqui uma lei, a Lei 13.146 de 2015, que é a lei que trata, né, foi sancionada em 2015, que trata sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o que ela estabelece? Nos processos seletivos, que para o ingresso e permanência nos cursos oferecidos pela instituição de ensino superior, deve haver, né, então adotadas algumas medidas, são elas, por exemplo, atendimento preferencial à pessoa com deficiência, né, a disponibilidade de formulário de inscrição. Então, todos esses alunos, dentro dessa legislação, eles têm, né, o respaldo legal para garantir o seu acesso e a permanência também depois nos cursos, né, que eles serão inseridos, aprovados. Então, o que é mais importante para nós nesse momento, né, nessa nossa conversa aqui, tratando dessa avaliação dessas práticas aí na perspectiva inclusiva? É bastante importante vocês observarem que a própria legislação nos dá, né, como eu disse, respaldo dessa dilatação de tempo para realizar as atividades, né, a disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologias assistivas adequadas para a nossa avaliação, para a nossa inserção nesse contexto do ensino superior, né, ou do ensino regular. Nós temos que ter em mente que a educação especial ela vai perpassar por todos os níveis de ensino, então chegando até nós, na nossa condição de educação superior, o professor ele tem que ter esse olhar para saber que esse aluno, então, ele vai precisar ser atendido nas suas necessidades específicas. Então, em relação a próprias as atividades acadêmicas, né, o que ele precisa? Então, ele tem direito, sim, por exemplo, a essa dilatação de tempo. Adoção de critérios de avaliação nas provas escritas, discursivas, aqui pensando mais especificamente num grupo minoritário, um grupo linguístico minoritário, que, por exemplo, tem a ver com o aluno com dislexia, ou o aluno que não é considerado como deficiente, vamos esclarecer isso, que é considerado aluno com necessidades educacionais especiais, ou transtornos, mais especificamente, a terminologia correta para o disléxico, né? Transtorno específicos de aprendizagem, que dentro disléxico, descalcúlico, TDAH, hiperativo. Então, mas ele também entra, hoje ele já tem direito de ser avaliado de uma forma diferenciada, né? Então, ele tem um leitor oral, ele pode ter esse acompanhante junto com ele, e quando fala, então, dessa singularidade linguística, também entra o surdo, por exemplo, que ele tem o direito de fazer uma prova em língua de sinais, né? Ter o tradutor-intérprete de língua de sinais junto com ele. Bom, então, em relação a isso, para ficar uma forma bem didática, bem tranquila para nós entendermos, eu trouxe aqui alguns relatos do professor sobre quais as dificuldades em relação à avaliação. E fica muito claro, ao meu ver, que quando o professor discute sobre avaliação, que ele traz algumas possibilidades, alguns ajustes que ele promove dentro
da sala de aula, ele fica com um grande ponto de interrogação. Até que ponto eu estou favorecendo esse aluno, eu estou facilitando para esse aluno? Então, ele pensa que ele desconhece essa maneira de avaliar. Então, fazer várias tentativas para favorecer a aprendizagem dos estudantes com deficiência, ou pelo menos evitar a reprovação dele. Será que isso trata-se de um princípio pedagógico de promover a aprendizagem? Será que eu estou promovendo a aprendizagem pensando, eu vou favorecer as tentativas para esse aluno ou para evitar essa reprovação dele? Então, esses são os questionamentos muito comuns, né? São recorrentes aí na fala do professor. Até que ponto que eu não estou discriminando o outro e favorecendo, né? Bom, então, a partir daí, nós podemos observar que existe uma lacuna bastante grande em relação à compreensão, né, entre a inclusão e o papel da universidade. Tanto é que quando nós nos deparamos, por exemplo, no projeto político-pedagógico do curso, né, o projeto de curso, não ter nada especificado sobre currículo inclusivo, nós já observamos que existe aí uma lacuna, uma falha para a inserção desse sujeito. Quando eu coloco a inclusão como responsabilidade de um único setor dentro da universidade, por exemplo, o NAI, eu já estou mostrando que existe sim uma falha nessa inclusão. Quando eu, enquanto professor, eu não disponibilizo para esse sujeito serviços e recursos para que ele permaneça na escola, ou eu não busque com os meus colegas, né, com os gestores, possibilidades desse aluno serem realmente, efetivamente inserido nesse contexto, nós observamos uma lacuna entre a inclusão, né, e o nosso próprio papel enquanto universidade. Então, pensando novamente nessa condição de avaliação, alguns professores também questionam esse resultado na escolha, os caminhos mais fáceis em aprovar esse aluno ou reprovar. Será que eu não estou, então, que eu não estou favorecendo esse aluno? E isso é um grande desafio da inclusão. São questionamentos que acontecem no nosso dia a dia, né? Mesmo tendo, às vezes, experiências sobre um determinado assunto, um determinado público-alvo, mas você ainda, sempre, enquanto professor, você vai se questionar até que ponto que eu realmente estou incluindo esse sujeito ou estou excluindo esse sujeito, né? Então, a avaliação da aprendizagem é potencializadora nesses conflitos, sendo predominantemente classificatória e seletiva, enquanto a inclusão produz subjetividades com vistas à solidariedade e a ocupar-se com o outro, né? Na verdade, assim, aquela condição de alteridade, né? Eu me colocar no lugar do outro, ou eu dar o direito a esse sujeito, né, dele pertencer àquele, compreender ele na sua singularidade, nas suas necessidades específicas, e para que eu possa fazer uma avaliação, né, diminuindo esses conflitos, diminuindo essa condição classificatória e seletiva, eu preciso saber quem é o meu aluno, da onde ele vem, quais as necessidades dele e de que forma eu posso ajudá-lo sem considerar uma visão assistencialista, uma superproteção para aquele sujeito. Então, eu preciso sim convidá-lo a participar de diferentes possibilidades no meu contexto de sala de aula. Então, pensando na extensão, no ensino, na pesquisa, como que eu posso inserir esse sujeito. E a avaliação vai ser uma resposta daquilo que eu proporciono a esse aluno. Se eu, enquanto aluno ouvinte, né, ou vidente, né, vidente quando eu estou falando do cego, ou ouvinte quando eu estou falando do surdo, eu percebo que esse meu aluno, que o meu colega, né, que ele é surdo, mas ele está envolvido em diferentes condições, em pesquisas, que o professor, no contexto geral, no dia a dia, ele faz esse aluno se sentir pertencente àquele contexto, eu posso dizer, eu não posso, na verdade, enquanto aluno, em nenhum momento
pensar, nossa, mas esse professor está favorecendo esse aluno, porque ele está fazendo com que esse aluno tenha acesso a todas as práticas, a todas as atividades da melhor forma possível, considerando sim suas limitações, mas não ignorando, né, as possibilidades dele ser avaliado como todos os outros, né? Mas de forma diferenciada, com tempo diferenciado, considerando a língua portuguesa como segunda língua, então todos esses aspectos. Bom, aqui tem uma citação de um autor que é bem interessante, mas nós podemos observar que, então, as angústias docentes diante do desejo de incluir, quando há dúvidas do que se deve fazer, né, em uma sociedade em que quer resultados e exclui quem não os obtém de forma esperada, mas fala em escola e inclusão para todos. Como isso acontece? Então, isso causa uma angústia bastante grande no professor, porque ele, com todas essas dúvidas do que fazer, de qual o resultado que se espera, como que eu posso não excluir esse sujeito, né? Então, isso realmente deixa o professor até como de uma forma se sentindo como ineficiente, né? Não dá conta de compreender aquele aluno ou de incluir esse aluno. Então, existem dois extremos. Aquele primeiro que eu falei para vocês de eu oportunizar dessa visão com que esse aluno proteja esse aluno excessivamente, ou também que eu deixe de dar oportunidade a esse aluno. Então, bem interessante essa citação, que ele diz assim: tensionar a inclusão em suas múltiplas facetas não significa defender o retorno à forma como pessoas com deficiência foram predominantemente tratadas até o passado recente. Então, quando eram mortas, eram no período lá de exclusão, quando eram abandonadas, ou na segregação, quando eram inseridas em sistema de internato nas instituições, né, separados de todos, ou né, excluído totalmente da sociedade. Então, tão pouco significa que devemos esperar que algum iluminado diga o que se deve fazer, como que é a verdadeira inclusão. Mas provoca a pensar que os caminhos da inclusão e da docência são desenhados no caminhar, no encontro com o novo, com sujeitos diferentes e que exercem a profissão a partir de distintas perspectivas. É exatamente aquilo que eu falei, a visão assistencialista, ou você não dá oportunidade desse aluno permanecer naquele espaço, né? Então, qual professor que eu quero ser? Considerar, né, aquilo que era o deficiente lá atrás, como o mongoloide, o imbecil, o retardado, que eram as terminologias utilizadas, né? O surdinho, o mudinho, né? Ou eu vou considerar esse sujeito com uma possibilidade de inserção dentro, dando a ele a verdadeira inclusão, a possibilidade de ser realmente inserido, né, nesse contexto. Uma outra condição que nós podemos perceber, então, intervenções pedagógicas para esses alunos, né? Então, de que forma que nós podemos considerar, então, essas intervenções pedagógicas? Estou sendo bem sucinta para trazer essa discussão para vocês sobre avaliação da aprendizagem, que é algo a ser muito estudado, pesquisado, precisa ser discutido em relação ao currículo, vocês conhecerem quem é esse sujeito, quais as necessidades desse sujeito, o que eu tenho que mudar na minha prática pedagógica para dar conta de avaliar da melhor forma possível, que não é uma única avaliação classificatória, seletiva, que vai dar conta de dizer quem que é aquele meu aluno, qual é a nota que ele teve e é isso que ele é para mim, né? Então, é a nota que ele obteve. Eu preciso rever esse meu conceito de avaliação. Eu preciso refazer a minha forma de avaliar, né? Então, e aqui eu trouxe algumas intervenções pedagógicas no sentido assim de como eu vou trabalhar de uma forma bem também sucinta, pensando no meu aluno surdos. Então, o que nós temos que considerar? Como a língua dele é visual espacial, né? Então ele sinaliza, a fonte de captação de informação é extremamente visual. Então, eu tenho que pensar que eu não vou poder levar um vídeo para a minha sala de aula sem legenda,
né? Mesmo que eu tenha o tradutor e intérprete em sala de aula, eu preciso que o vídeo tenha legenda, minimamente, né, um recurso para o surdo. Para os alunos, então, com deficiência, é considerar que as informações acadêmicas deparam com formas diferentes de processamentos cognitivos, principalmente na abstração, operar os níveis de pensamento, linguagem e raciocínio. Então, se eu tenho um aluno deficiente intelectual, né, que também era considerado antigamente como deficiente mental, existem ainda essas duas categorias, mesmo deficiente auditivo, o surdo, deficiente visual, o cego e o baixa visão, existe o deficiente intelectual, o deficiente mental. Então, eu preciso pensar de como que ele vai compreender qual a situação, a possibilidade de abstração dele para aquele momento, para aquela atividade, né? Uma outra questão também é em relação aos alunos com superdotação e altas habilidades, que requer desafios cognitivos e adequações socioemocionais. Na verdade, esse aluno, e que é algo que acontece com muita frequência, é de considerar, de achar que esse meu aluno com altas habilidades de superdotação, ele tem que eles têm altas habilidades em todas as áreas, e muitas vezes ele tem uma área específica, que é raciocínio lógico-matemático, ou é linguagem, ele tem na área música, interpessoal, intrapessoal, ele tem habilidades para isso, mas ele tem também em áreas combinadas, ele pode ser, né, um excelente aluno, tem altas habilidades em linguagem e raciocínio lógico. Então, e pensando nisso, nós temos que desafiar esse aluno, né? Trazer outros tipos de atividade, qual é a área que ele tem de conhecimento, que ele tem mais afinidade, qual o interesse na área de interesse desse aluno. A outra questão, uma outra possibilidade de intervenção, então, com um aluno com cegueira, né? Então, baixa visão, visão parcial. Então, o meio de captação de informação é a audição associada a outros sentidos. E nós, professores, né, do ensino superior, é algo bem recorrente também, né, que os alunos cegos sempre falam, a questão dos materiais em PDF, por exemplo, né? Muitas vezes tem imagens nesse PDF e que elas não são traduzidas, porque nos softwares, nos aplicativos, eles não traduzem as imagens, né? Então, ele fica sem saber que imagem era aquela, que tabela, que... Então, é bastante complexo. Se for uma tabela com imagem, ele não consegue. Então, o professor tem que estar muito atento a isso, né? Como que, além da audição, que é uma possibilidade dele, né, se apropriar do conhecimento, mas existem outras possibilidades também muito importantes para que ele conheça e saiba utilizar. O aluno com alunos com transtornos globais de desenvolvimento, e aí entra assim, o transtorno espectro autista, que tem vindo com, né, um percentual bastante significativo para dentro da universidade, que vai requerer, então, prevenção, antecipação, você saber quem é esse sujeito, rotina. Essa é uma palavra muito importante para os alunos com transtorno espectro autista, que é manter uma rotina, ele saber que ele vai chegar na aula, que o professor vai colocar o objetivo daquela aula e vai falar sobre aquele objetivo, né? Que ele vai chegar na sala de aula, que ele vai saber qual é o dia de prova, qual é... Então, ele precisa desse planejamento sistemático. Então, isso é fato. Não tem... E qualquer linguagem que seja uma metáfora, para eles, eles entendem como se fosse, né, uma fala comum, e então eles têm dificuldade de compreender, né, essas questões. E para alunos com deficiência neurofísica neuromotora, a necessidade, ele constitui na locomoção e comunicação, que requer ajustes no ambiente físico e apoio das tecnologias. Então, isso também, por exemplo, eu tenho um aluno que eu percebo que ele tem dificuldade, né? Ele está ali na sala, mas ele tem dificuldade motora. Eu, enquanto professor, nada impede que eu possa falar, vamos verificar uma possibilidade de a gente
encontrar um material que facilite, né, o seu movimento de pinça, ou então são questões que o professor, ou ajustes na sala, para aquele cadeirante ter um livre acesso, são ajustes que o professor deve estar bem atento, né, para dar conta aí de inserir esse sujeito da melhor forma. Garantir a esse sujeito acesso, permanência com êxito em sala de aula. Bom, então o papel, né, da formação dos profissionais para a efetiva né, inclusão educacional é pensar, sim, então, nessas, não só pensar nessas disciplinas, nos conteúdos, mas pensar nessa inclusão dos currículos, nos currículos dos cursos de formação de professores, né, pensar nessa atuação do professor, respeitando essa diversidade, né, e o desenvolvimento específico de cada estudante. Isso é imprescindível para que realmente esse aluno consiga se sentir fazendo parte de toda a instituição. Então, a instituição, enquanto ela tem que se mobilizar, ela tem que oportunizar a esse sujeito estar em todos os espaços da universidade. Aqui estão as referências que eu utilizei para essa nossa breve conversa. E é isso, então, ficamos por aqui e obrigada.